Xinhão. Suspiros, Tudo suspiros. bem, Boa Xinhão? tarde, boa tarde. Boa, Xinhão. Tudo bem, Pai José? Tudo ótimo, Xinhão. Fazendo teatro. Teatro da vida. Xinhão. Bom, a gente recebeu uma pergunta direcionada especificamente a você e relacionada Uau. a uma conversa sobre o Livro dos Espíritos. Xinhão. Então, eu vou ler a pergunta, então, rapidinho, e a gente vai ver se acha o link para esse diálogo para colocar na descrição, para o link dessa conversa, mas foi uma das conversas sobre o Livro dos Espíritos. Então, ela fala... Xinhão, se não me engano, a gente fez uma só, Xinhão, comigo. Não sei se foi eu que respondi, Xinhão. Não, então foi aquela, sim, só fez uma, as outras foram com o Nube e tem uma com o Tranca. Sim, então foi aquela, vai ficar mais fácil de achar. E inclusive é uma que fala da geração, isso mesmo, sobre esse tema da geração do espírito. Xinhão, não tenho Alzheimer. Me perdoa. Então, ela nos mandou a pergunta: bom dia, eu ouvi a conversa sobre a geração do espírito e menciona o estágio do gatinho. Essa semana, houve um assassinato na minha pequena cidade, onde a suposta vítima levou vários tiros no rosto. Eu então pergunto a Pai José, em que estágio o espírito se embaralha, se embrulha tanto? Em que estágio o espírito adquire esses sentimentos de ódio, egoísmo e os sentimentos negativos? Então, essa é a pergunta. Xinhão, muito boa pergunta, Xinhão. Sim. Quando eu dou a conotação de um sentimento de ódio, egoísmo ou qualquer outro sentimento negativo, eu estou dando uma interpretação sobre o que eu sei do que é esse sentimento. Mas cada espírito anti-Xian, a seu padrão vibracional, entende esse sentimento de uma maneira Xian, com a formatação da persona, diante das experiências que ela passou durante a vida. Quando há o manifesto da expressão do mental sobre o movimento da essência, dando gancho ao mesmo diálogo que mencionamos há pouco, a alma, o ser, o espírito, na própria elipse, achou um outro ser na elipse aí, ó, não tá na rua. Tinha aí a própria alma no ser, na elipse, galga processos interpretativos de expressão da manifestação do ego, aonde todos nós estamos propícios nas circunstâncias adequadas, nas tendências adequadas, nas instigações adequadas, nos processos adequados a condições tais quais ou piores. Não existem coisas boas ou ruins. Existem situações que levam a essência a um certo grau de consciência e ego, a certas influências sobre enzimas, hormônios, biofísicos, a uma série de fatos onde a expressão de um ato, a expressão de um fato, gera múltiplas interpretações em um autoconhecimento de todos. Pode parecer uma resposta superficial, mas é o mínimo, sim, que esse velhinho aqui, sim, consegue expressar, dando uma conotação ao não julgamento, sim, do amigo, que trouxe aquele outro espírito a experiência de tomar vários tiros em sua face, em seu rosto. Trouxe a família da vítima a possibilidade de entender as situações, a possibilidade de não compreender.
a possibilidade de interagir e a possibilidade de praticar a própria resiliência em um estado contínuo e comum, aonde tinham todos os espíritos encarnados ou vibrando em uma frequência, encarnados também em outra dimensão, de interação, aonde naquele mesmo processo do corpo que foi vitimizado e no ato do espírito que se coloca nesse estágio de ódio, egoísmo e sentimentos negativos, a autoexperimentação de si mesmo, se vendo sobre um ato catastrófico, porque nós não somos hipócritas e entendemos que de fato não é custoso, não é bom, mas também devido a galgar uma consciência mais ampla, entendemos que nem todo o mal leva a um estado contrativo que sucede ao processo contrativo. Nem todo mal é ruim em sua totalidade. Desculpe. Compreende? Então, podemos expandir um pouquinho falando da... Foi uma primeira conversa com o Marabô, onde ele menciona os processos contrativos e que às vezes a pessoa que agiu de uma determinada forma estava sendo como que o canal, como ponto de expressão de um processo contrativo que na verdade é coletivo. Sim, eu peço desculpa por alterar o tom de voz, de trazer um padrão de imenso respeito, mas não só pela pessoa que nos pergunta, por você, mas todo o próprio campo. Por isso fica essa energia intencional de um respeito afetuoso às pessoas, porque não estamos aqui para julgar e sabemos que são conversas um tanto delicadas a todos. Sim, não? Compreende, não? Sim, são conversas bastante delicadas, mas nesse tópico se pode falar dos diferentes atores ali, inclusive do observador que observa a notícia. Sim, eu não fugi da resposta, só estou dando uma base para as pessoas entenderem. Sim, Sim. por que está sendo tomada esse padrão um tanto diferente dos outros, hein? Porque nós não estamos aqui para cagar regras, apenas para dar uma conotação, uma explicação e um ponto de vista sobre alguns fatos. Vamos supor que você está lá nesse processo difícil e ali existe um ponto de contração naquele ambiente. Então é como se tivesse uma rede, ache um pezinho de chumbo na rede, e naquele onde está o pezinho de chumbo está mais baixo. Toda aquela energia mais densa se aglutina naquele ponto de vibração. E a pessoa, dentro da bolha dela, assim, já com tendências psicossomáticas, já com gatilhos psicológicos, já com certos padrões patológicos, capta aquela frequência. E devido a condensar aquela frequência na sua bolha, em um processo de contração, ela traz para ela certa densidade daquele peso de chumbo, deixando mais leve. E aí, quando ela executa o ato contra a vida, tinha, ela espalha essa energia.
E através do filtro essencial, ela dá condições para os elementares que trabalham nessas frequências trabalharem essas energias, trazendo elas para um estado potencial distinto que não contrai mais os campos. Falando de forma básica, Xinhan. Então, se não fosse aquele amigo, eu falo amigo com muito respeito a ele, executar aquela atrocidade, outro o faria, de uma outra forma. Quem sabe com um processo patológico ainda mais contrativo, ainda mais violento. Então, por mais que a gente fique triste, porque, repito, não somos hipócritas, Xinhan, que ali também há uma vítima. Ali, no ser que atua como protagonista da descontração de um campo onde todos vibraram, todos emanaram energias contrativas, dando potencialidade àquele estado de colapso, também são espíritos em autoconhecimento. Então não há um apontar de dedos, há um abraçar cósmico. Tem até que dar uma regulada aqui no campo do filho. Entendeu? Assim, ó. Mas e como eu, então agora eu vou colocar eu, o observador, eu estou observando isso, eu estou lendo uma notícia do jornal, ou alguém está me contando, e eu não quero contribuir mais para aquele campo contrativo que vai criar um outro processo contrativo num outro coleguinha e tudo mais. Eu quero parar essa onda contrativa. O que eu posso fazer? Sim, o meu ponto de vista é um ponto de vista distinto, sim, porque quando eu falo isso, eu entendo que para mim é mais fácil, porque eu estou vendo uma ótica que dá contexto a figurinhas, a informações que você não tem aqui. Nós sabemos disso. Para mim é mais fácil não julgar. Então, para mim, é quando eu falo, existe um processo onde o espírito que faz aquilo capta as energias, mas é como se eu estivesse explicando coisas de um outro país. Mas você não está no outro país. Sim. Agora vamos a você. Quando você entende o processo e aquilo combina com o que você nutre, né, na sua realidade, você sente que é assim mesmo. Só que você não tem todas as figurinhas. Então, existe um processo humano magnífico que chama projeção, resiliência. Você se projeta em uma ótica, assim como as pessoas se projetam no não dual, como um amigo explicou antes. Você se projeta vendo aquilo em um conceito mais amplo, onde o ser humano é intrinsecamente bondoso e está passando por um processo de autoexperimentação para entender e conceber que aqueles processos são estágios da evolução da consciência e se colocando nesses princípios, mesmo triste com a notícia, você não contribui se contraindo. Você se expande emanando afeto para ajudar o processo de autoconhecimento daquela vítima também que causou aquela atrocidade no rosto da outra vítima. Todos nós somos vítimas e somos culpados. Todos nós comungamos de um processo coletivo social. Se o menino estudou, ficou mais fácil explicar. Sim, ele tem estudado. Olha, ele tem estudado muito, ele está fazendo a lição de casa. Nós sabemos, se não estudar, a gente aperta o bico do peito. Mas você entende? Quando eu me projeto em uma outra ótica,
eu consigo linearizar um contexto mais amplo, mesmo não tendo as figurinhas, porque a minha essência e plenitude já tem todas as figurinhas possíveis. Então eu posso ser autêntico e autenticamente eu não contraio. Mas se eu quiser moldar a minha vibração e moldar ante as influências sistêmicas que individualizam constantemente o ser, eu sim vou contribuir com aquilo me contraindo cada vez mais. Compreende, senhor? Senhor? Sim, me veio à mente, uma das primeiras lições do curso em Milagres que a gente falou, acho que foi não lembro se foi a segunda, se foi a primeira ou a terceira, mas foi uma das primeirazinhas, entre a primeira e a terceira, que foi: eu não compreendo nada que eu vejo. Porque pelo menos aí eu dizendo que eu não compreendo, eu não crio um estado contrativo em mim. Senhor. Hoje, senhor, o nosso amigo vai vir fazer outra lição. Nosso amigo lá da fralda na cabeça. Oh, muito bom. Outra lição do curso em Milagres ou outra lição Sim, vai muito vir com o bom. nome que ele usa aí nas paradas do norte. Parada do Norte, é muito bom. Tudo bem. Então, não sei se a gente respondeu a segunda parte da pergunta, né? Vamos ver. A segunda parte foi: em que estágio o espírito adquire esses sentimentos de ódio, egoísmo e os sentimentos negativos? Como eu disse, sim, não há um padrão, um processo de escada a uma expansão consciencial que se comporta como uma elipse. Ante a este processo, expressando e se manifestando pelo mental, vai se galgando estágios conscienciais e se graduando processos egóicos. Dentre esses estágios, que são dados como estágios apenas para estudo, há manifestações de ódio, egoísmo, bondade, pureza, todas essas coisas. O espírito em si não é bom, nem mal, nem tem ódio, nem é puro, pois isso são conotações e expressões da compreensão de um próprio mental. São conotações para se entender dentro de um processo manifesto do universo. Mas como dizemos, o ser está fora de tempo e espaço, seja ele na dimensão que ele está. É importante que a gente sempre dê uma conotação base, para que não haja melhores. Então, o mesmo espírito que se manifesta aqui na Terra, ou o espírito da nona e 10ª dimensão que se manifesta em um orbe, nas Pleiades, não muda, porque a gente está falando a mesma linguagem. Sim, é o princípio da existência e não o princípio da pirâmide. Então, essa resposta é assim, você vai evoluindo e tem possibilidade de expressar variações da mesma conotação mental sobre o instigar da essência. Então, pode-se dizer que é no estágio em que eu compro a ideia do mental de que eu sou separada do outro e do universo, eu sou separada, não só individual, mas indivíduo separado, porque no estágio da elipse, onde eu não sou separada, eu te odiar seria odiar a mim mesma. Então, não dá para odiar porque eu estaria odiando a mim mesma. Cria um curto-circuito na bolha. Não há capacidade interpretativa sobre o contexto do ódio. Então, você não expressa esse processo porque você não consegue denominar, você não consegue entender, você não sente, você não entra, você não se molda aquele programa, vamos falar assim, é igual quando os estudos falam que você não se compreende Deus.
Por quê? Porque você não fala de Deus. Porque você não tem nível consciencial para poder encaixar as suas expressões e linearizar os contextos com base em um mental que decodifica e expressa no manifesto universo. Sim, ó. Ficou chato, né? Vamos falar diferente. Assim você coloca, você precisa de informações. Você pode saber como você faz a viga de concreto, né? Mas se você não estudar o solo, não estudar o peso que vai sobre a viga, não estudar quais são as medidas de cada componente da própria massa concreto, você vai formatar uma viga que não expressa o conceito da engenharia para que haja uma sustentação adequada. É a mesma coisa, você sabe que Deus é Deus, mas pontos da formatação para um entendimento e expressão do conhecimento não existem. Compreende, sim, não? Não, fiquei meio perdida. Mas eu sei que Deus é Deus, mas a formatação, os conhecimentos necessários para a formatação desse conhecimento linearizado não existem. Mas o que isso tem a Não, ver? eles existem, só que eu não consigo, porque eu não tenho consciência ainda. Então, eu sei que o ódio existe. Vamos supor que eu sou plantinha, sou gatinho. Sei que ódio existe. Mas eu não consigo expressar ódio porque eu não tenho consciência. Então eu sei que Deus existe. É só para tirar a culpa, entende? Vamos falar ódio e Deus na mesma frase. Né? Só para a gente trabalhar nos campos. Você sabe que existe. Só que no seu mental você não consegue expressar, você não consegue manifestar. Entende? Sim, não? É igual fazer chover. Você faz chover, não faz? Pode falar que faz, a gente sabe que você faz. Você faz chover. Aí, Olha, vou ficar quietinha. sim, então, você faz chover. Você sabe que você faz chover. Você sente que você sabe faz chover. Você, hoje, está linearizando contextos informativos, onde, através do mental universo, você manifesta esses conceitos, instigando a mesma manifestação em outros. Compreende? Só que, há 10 anos atrás, se você pode até saber que dá para fazer chover, porque há processos, evidências, mas você não fazia, porque você não tinha meios, você não tinha mental para manifestar aquele contexto, entende? E ela perguntou que estágio? O estágio é quando ele dá alguma consciência onde há capacidade de manifestação daquela expressão. Se você tivesse consciência para a manifestação, você faria igual Deus, ficaria criando as coisas por aí. Hoje aqui se chama, sim, o Maravô falou, chama arquiteto. Sim, os arquitetos. Mas dá para ter uma certa ideia, porque no curso em Milagres fala que não existem diferentes. É porque a gente gosta de separar as coisas e ter diferentes níveis de dificuldade para uma coisa ou outra. Mas no curso em Milagres, bom, não sei se isso ajuda a descompactar um pouquinho os sentimentos de ódio, esses sentimentos que a gente tenta entender. Mas no curso em Milagres fala que todo sentimento de separação começa com uma ideia de separação que eu compro, e aí o menor desconforto que eu sinto que me faz separar do outro e considerar o outro culpado, considerar o outro mal, considerar o outro isso e aquilo, é a criação do vilão na minha mente. Então, esse processo, mesmo que eu veja como pequeno em mim, ele não é diferente em grau de dificuldade do grande ódio que eu percebo no outro. Entendeu? Não sei se ajuda. Eu não sei se isso ajuda. Sim, a mesma coisa, sim, mas a diferença é que nesse estágio do próprio curso já existe a concepção do ódio ou do mal consciencialmente. Então você entende, concebe o mal. Então quando você vê no outro, você concebe o mesmo mal. É o mesmo princípio interpretativo que o velhinho trouxe humildemente, sim, no início. Você Sim. interpreta as coisas, você capta e você ele se ilude com os contextos. Que assim, vamos esclarecer uma coisa.
o eu, essência, não está aqui. O que tem aqui é a essência que transpassa o mental e se manifesta. Então, para que haja manifesto, existe o processo de consciência, onde você concebe a essência que é, pelo mental, e manifesta no mental o seu universo. Dentro desse universo que é mental, Xinyan. Esse é um ponto importante para estudo, Xinyan. Mas nós vamos estudar isso nos próximos níveis do nosso curso da bolha, Xinyan. Como o nome Xinyan, fugiu, Xinyan. Sim, sim. Terapia consciencial, curso da terapia consciencial, curso da consciência, né? E quando você fala que é terapia, você dá um contexto de tratamento. Por mais que seja, basicamente, é um curso da consciência mesmo. Vamos trabalhar a consciência, né? Vamos limpar bumbum. Sim, vamos trabalhar a consciência. Mas é isso, sim, né? Eu espero Sim. que eu não tenha complicado ainda mais a pergunta. Mas é assim mesmo, nossas perguntas são assim, é difícil, porque uma coisa leva a outra, e a gente vai batendo papo, e fica tomando uma aguinha, suquinho, e o bar vai indo, sim, a gente quando vê já amanheceu, sim. Sim, mas se eu entendi bem, então, vamos ver se eu consigo então fazer um resuminho, né? Vamos ver se eu entendi bem, me corrige, se eu não entendi direitinho. No estágio do gatinho, então são todos os estágios de uma mesma elipse de desenvolvimento da consciência. No estágio do gatinho, ele ainda não tem a consciência de julgar alguma coisa como bem ou mal. Ele Também, simplesmente, sim, ele sim. simplesmente vive em conexão com o todo, né? Sim, dentro da consciência que ele manifesta, pelo mental, ele não concebe essas atitudes. Então ele não tem expressão, ele não tem meios, né, de poder entender os processos e poder manifestar conscientemente ou inconscientemente. Não? Ai, mas agora eu tenho uma pergunta, porque eu tava pensando no cachorrinho. O cachorrinho, se você fala com ele com a voz mais brava, ele faz aquela cara toda de culpado. Então, mas aí a capacidade sensorial psiônica, ele consegue entender o princípio. Assim como gatos e cachorros e golfinhos e macacos expressam raiva. Que na raiva já é um manifesto natural do processo de individualização da consciência e expressão do ego. Existe ego ali, existe noção do que é bom e ruim, mas ainda não há manifestação em consciência do conceito de que ódio, egoísmo, processos negativos, sentimentos negativos e etc. Porque eles ainda não galgaram esse estágio na, abre aspas, elipse consciencial, que é um processo comportamental, mas não há degraus aonde a gente estabelece um degrau. Existe galgo, você galga naturalmente. Por isso que a gente fala, o espírito não evolui no tempo. O espírito, ele não precisa de tempo, cada um na sua hora, porque cada um tem sua elipse, cada um tem seu processo de interação com a sua essência e um padrão vibracional único. Então vamos chegar então e o próximo passo, então, tem esse próximo estágio onde eu sinto a pressão, a força contrativa, eu sinto a pressão na minha bolha, aquilo me causa desconforto, e aí eu vou projetar aquilo no externo, então eu vou projetar aquilo num coleguinha, eu vou falar, isso tá vindo de fulano, e eu tenho raiva de fulano, e eu vou matar fulano na tentativa de me livrar dessa pressão que eu tô sentindo na minha bolha, mas é porque eu ainda não tenho consciência de que a bolha é minha. Sim, e a pressão, sim. Então eu tento jogar aquilo para fora, dando tiro no coleguinha. Sim, segue o mesmo princípio do conceito do capitalismo. Você é o indivíduo e todos os outros são clientes. Ai, sim, a pirâmidezinha, assim. São todos clientes. Se ele é cliente, ele tem que te dar o melhor. O culpado é ele.
Aliás, você é cliente sempre, né? Tá errado. Ah, Olha eu só, sou eu não cliente, você tem deixei. também isso, você é cliente sempre, o outro tem que me dar o melhor. Sim, Sim. Então existe sempre esse contexto de individualidade, não há comunhão. Se houvesse um contexto de comunhão, que é o que a gente está trabalhando, sim, ó, a gente entenderia que o ato seria lógico, porque eu estou comungando. Então eu ia usar de política, sim, para poder usar a polis, o convívio, e a partir daí resolver os problemas em comunidade, expressando a minha individualidade. São princípios de trabalhos na raiz da expressão do próprio individualismo humano. Como o Barabu falou que é Maxwell. Mas, sim, enfim, é o princípio, é a base, a gente está galgando aos poucos, a gente para aqui, mas só dando uma base, assim, e não é só isso. A pergunta foi maravilhosa, foi sim, a perfeita. pergunta foi maravilhosa, maravilhosa. E nós agradecemos a pessoa, nós entendemos que ela faz parte do grupo, faz parte do mesmo princípio. Há muito carinho, sim, na pergunta, sim, E, por favor, mais perguntas assim, quanta coisa a gente falou assim, Sim, sim. E vamos galgar os mais detalhes disso também no próximo, na próxima parte do curso de terapia consciencial. Vai dar para expandir mais. Sim, a gente pode dar essas introduções, dar esse processo, assim, abre aspas, iniciáticos, fecha aspas, tá? Porque não, essa palavra não serve, mas só tem essa a gente usa. A gente é humilde, sim, As pedrinhas que a Sim, gente vai sim. pisando para chegar nas próximas pedrinhas. Sim, e aí a gente vai trabalhando esses princípios, vai ah, expondo, instigando a consciência para trazer, tirar esse medo, esse julgamento, tirar esse processo onde toda a minha angústia, toda a minha raiva é culpa de alguém, culpa do cara que tirou, deu tiro. Por que aquele é espírito? Porque Deus pode deixar isso acontecer. E aí, como eu não posso de falar que Deus pode fazer algo desse tipo, porque vai contra todas as minhas crenças e os meus princípios, eu divido Deus e falo que foi o demônio. Sim, Eu agradeço mais uma vez, peço desculpas pela minha ignorância, desculpas por não ser tão claro. E aí nós estamos trabalhando, sim, sim. Gratidão, gratidão. Quer deixar uma mensagem final e aí já fica a minha imensa gratidão. sim. O saber é um dos pontos. O conceber também. Mas são apenas expressões da essência que tudo é, que condensa e expressa o todo, que maximiza, que contextualiza, que dá origem à existência no contínuo do espaço-tempo. Sois deuses, conheça a ti mesmo, e a única verdade se transpassará por você e se expressará em um lapso dela mesma, piscando como um pirilampo, instigando o saber de todos. Sim, paz, até breve, hein? Gratidão.